Now gold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos o quê? Fortalecimento para a nossa fé. Como tem sido importante, através da leitura do Santo Livro, das Escrituras Sagradas, conhecermos a Deus. E é assim, através de uma investigação onde nós conhecemos o Senhor e entendemos a história da humanidade, né, através da luz da palavra de Deus. O que realmente aconteceu? Nesse tempo, nós temos falado sobre a natureza do homem, não é? Nós temos falado quem é o homem, como tudo começou, como o homem se desviou, se deixou seduzir e se afastou através do pecado do seu Criador, que é o próprio Deus. Então nós falamos sobre essa corrupção humana, não é? Que trouxe um prejuízo muito grande através da maldição do Senhor sobre o gênero humano e tirando o homem do jardim do Éden, o homem conheceu o pecado. Ele então vivia nu, não é? Mas no momento que ele pecou, ele ficou com vergonha. E aí os sentimentos começaram a se multiplicar. A mulher acusa a serpente, o homem acusa a mulher. Enfim, o pecado começa a se desdobrar no gênero humano, até o ponto de chegar a Caim e Abel, e Caim matando Abel, e aí então a humanidade estava completamente estragada. Deus, o seu coração se entristeceu com tudo isso, e Deus decidiu desfazer, fazer perecer a sua criação, e através de um outro homem chamado Noé, que era um homem justo e íntegro, então dar continuidade àquilo que ele fez. E eu falei com vocês naquele tempo, continuo a dizer para você, que Deus é imutável, ele não muda. Quando Deus criou o homem para o seu louvor e a sua glória, ele estabeleceu isso, e eu quero te dizer que assim será. Ainda que o homem tenha pecado, ainda que Satanás tenha se aproveitado de tudo isso, ainda que nós estejamos vendo uma sociedade apodrecida, corrupta, estragada, o gênero humano pervertido, não é? E vemos até mesmo os cristãos desviados e frios, não é? Sem nenhum tipo de alegria no evangelho, nós estamos vendo um tempo muito feio no sentimento, no gênero humano. Mas é importante que a gente possa entender isso biblicamente, de que aquilo que o Senhor decidiu, assim será. Não importa que o homem viva desta ou daquela maneira, porque o Senhor fará cumprir a sua vontade, porque ele criou o homem para a sua glória e o seu louvor. E então existem. Sim, existem os seus escolhidos, os seus amados, aqueles que ele tem chamado para viverem essa plenitude, segundo o propósito divino, o propósito de Deus. E é importante a gente perceber isso aqui, né? Agora vamos falar nessa semana sobre o caminho da redenção. Vimos o estrago total, temos já falado como Deus decidiu através de Noé fazer todas as coisas novas, mas foi uma caminhada longa aí, né? De milhares de anos. Então vamos ver isso? Vamos continuar vendo. Primeiro, nós vamos ver algo profético muito importante, que a gente volta um pouquinho lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, onde está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, nesse pequeno verso, nós encontramos o primeiro evangelho profético aqui, não é? Que é exatamente esse momento, onde depois que o Senhor Deus amaldiçoa a serpente física, ele também amaldiçoa a serpente espiritual, que é Satanás, não é? Deus se volta para a serpente espiritual, aquela mentirosa, sedutora, que enganou a Eva, que seduziu a Eva e Adão, não é? E amaldiçoa, então, Satanás com relação a tudo o que ele fez. Então aqui nós vemos esse primeiro evangelho profético falando sobre Cristo, falando exatamente como o descendente da mulher, que é Cristo, não é? Esmagaria a cabeça da cobra, mostrando exatamente que através de Cristo o mal seria totalmente aniquilado e destruído. Então Deus, através deste verso, já anuncia a vinda de Cristo e a redenção do homem. Então é muito legal, é muito maravilhoso você perceber que todas as coisas na palavra de Deus, de muitas profecias, já se cumpriram e estão se cumprindo.
Cristo veio à Terra exatamente para desfazer as obras do inferno, as obras do mal, a possessão de Satanás sobre a vida dos homens, não é? Então, aquele que se encontra com Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que é chamado pelo Senhor e se converte ao Senhor, ele recebe o quê? Uma nova vida. Esta não é uma obra humana, isso não vem de capacidade pessoal, isso não são obras para que eu possa me gloriar e falar eu fiz isso de bom ou aquilo de bom. É totalmente a graça de Deus. Então, se agora nessa semana passada falamos sobre o dilúvio, Deus falando, olha, eu vou destruir todo mundo, o próprio Deus logo depois disse, eu não vou mais destruir a terra. Então, o Senhor agora, através de Cristo, traz uma redenção, sim, uma transformação no homem por dentro, não mais por fora, porque mesmo Noé, tendo sido escolhido, chamado um homem justo e íntegro, pecou. E a sua descendência também se estragou. Mas agora, através de Cristo, Jesus veio trazer uma nova vida ao homem. Essa nova vida brota no seu interior. Sim, é uma mudança total através do seu poder agindo dentro do homem, na sua mente e no seu coração, transformando, fazendo-o nascer de novo, não é? E o Espírito Santo vem habitar no seu interior. Então o Evangelho é isso. A palavra de Cristo é essa renovação sobrenatural que age dentro do homem. Esse sobrenatural não é o poder de fazer milagres ou de viver coisas sobrenaturais, mas a coisa mais difícil que tem no mundo é a mudança de um homem. É o homem deixar o pecado, abandonar os seus vícios, maus hábitos, abandonar o orgulho, o ciúme, a inveja, a amargura. Estas coisas parecem simples de falar, mas são muito difíceis de abandonar. Mas a obra de Cristo, a sua redenção, lava o homem por dentro, lava o homem do pecado, lava o homem da memória, lava o homem do seu passado perverso, corrupto, estragado, perdido, né? Onde o homem foi completamente abandonado, quem sabe, rejeitado, destruído. É interessante e maravilhoso perceber como Jesus levanta o abatido, transforma a vida de uma pessoa. Esta obra é a obra do Evangelho. Portanto, nessa manhã, eu quero que você entenda, e vamos falar sobre isso durante essa semana, o caminho da redenção, a estrada que Jesus veio trazer para nós, para que nós pudéssemos ser renovados. Então, o que você está esperando? Vamos lá, se prepare, apegue-se ao Senhor nessa semana, tenha entendimento dessa ação de Deus, o desejo do Senhor, a sua palavra profética já lá no Gênesis. Olha, a serpente, né? Você vai ferir o calcanhar do homem, mas haverá um descendente da mulher que vai pisar na tua cabeça, que vai te destruir totalmente. Essa é a obra de Cristo, de desfazer o poder e o domínio do mal sobre as nossas vidas. Bendito seja o Senhor, que cada vez mais você viva essa verdade no seu interior e tenha sede e fome de Cristo na sua vida, para que você viva mesmo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.